Agora, o senhor falou da OTAN, que essa guerra se transformou em existencial, um conflito existencial também para a OTAN. E agora a gente está vendo os Estados Unidos, o Trump diz que quer a Groenlândia, ameaçou de invadir, agora parece que não vai invadir mais, e isso tudo acaba... Enfim, como é que fica a OTAN nesse cenário todo? Guerra Rússia-Ucraniana de um lado, Estados Unidos meio que se estranhando com aliados OTAN, essa ambição do Trump, como é que o senhor vê isso tudo? Bom, nós temos uma crescente instabilidade da OTAN, justamente porque a OTAN, ao contrário do que as pessoas pensam, ela necessita de uniformidade e coesão máxima no processo de decisões a serem tomadas. Logicamente, as operações de treinamento, de coordenação logística ainda continuam, mas a unicidade política está altamente fragmentada e prejudicada. Nós temos um cansaço de parte das sociedades europeias em relação a essa guerra de procuração a qual a OTAN se envolveu. Nós temos um questionamento cada vez maior por parte do grupo republicano mais radical ligado ao MAGA, Make America Great Again, que sustenta, né, digamos, o núcleo estratégico do governo Trump. E temos uma visão cada vez mais crítica em relação à necessidade da OTAN, que realmente é um fardo orçamentário para os Estados Unidos, e que também, até certo ponto, contém as decisões unilaterais que os Estados Unidos buscam formatar e estabelecer como superpotência global. Então a OTAN ela é uma entidade supranacional de caráter militar que primeiro não tem uma natureza defensiva, ela tem uma natureza intervencionista, mas que tem mostrado cada vez mais tensões, só que ainda está longe de acabar, longe dela acabar. Eu diria que ela ainda sobrevive até por décadas, ainda que numa derrota estratégica na guerra contra a Rússia, só que de forma cada vez mais estável, pouco eficaz e se assemelhando a outros supostos blocos militares pouco efetivos, pouco eficazes. Então, a situação de Trump em relação à Groenlândia é uma necessidade estratégica dos Estados Unidos de primeiro expandir o NORAD, o Comando Norte, né? Comando Aeroespacial Norte, para detecção de mísseis balísticos e principalmente pelo controle geoespacial a partir do Polo Norte, que dá uma tremenda vantagem estratégica para qualquer ataque preventivo e para estabelecer alguma vantagem estratégica em relação a um ataque mútuo nuclear, no caso aí com a Rússia ou com a própria China. Segundo, o domínio das rotas do norte, do Mar do Norte, e consequentemente um controle do Oceano Ártico, porque na configuração atual os Estados Unidos eles têm pouco a reivindicar como zona econômica exclusiva do Oceano Ártico, que é justamente seria uma extensão do Alasca. Agora, com a Groenlândia, o controle praticamente de mais de 50% do Oceano Ártico, com os outros 50% ficando praticamente com a Rússia e uma parte com a Noruega. Então lembremos que esses são os objetivos. Existe uma racionalidade, ainda que egoística, porque as potências são egoístas, por parte dos Estados Unidos em adquirir a Groenlândia. Então, os Estados Unidos, o governo Trump, desde o primeiro mandato, tentava encontrar meios de como controlar a Groenlândia. Só que isso passa por complexidades políticas e jurídicas que o governo Trump talvez não tenha força para encarar. Primeiro, o risco de um impeachment, no caso de uma operação militar, sem autorização do Congresso. A própria operação de captura e rapto do Maduro já foi questionada pelo Congresso. Imagina uma operação na Groenlândia, que é um território autônomo, porém vinculado, pertencente, né, a um Estado-membro da OTAN, aliado. E também os Estados Unidos violariam um acordo de defesa mútua de 1951, que já permite a implantação de bases militares. Então os Estados Unidos cometeriam uma sucessão de ilegalidades que poderia levar a riscos até de impeachment de Trump. Não que o impeachment fosse ser decretado, mas só o fato de sofrer um processo de impeachment já paralisa o governo Trump.
Então, por isso esse recuo. Não foi recuo com medo dos europeus, com medo da Dinamarca. Claro que não. O recuo foi por causa justamente das turbulências políticas internas que os Estados Unidos envolvem e a qual Trump sabe do risco maior que ele tem. Não é nem a reeleição ou perder o J.D. Vance, o seu vice-presidente, perder a eleição. É perder ano que vem, a eleição, esse ano, perdão, a eleição na Câmara dos Deputados, ou seja, na Câmara dos Representantes, exatamente, ou no Senado. Se ele perde as duas casas, acabou o governo dele. Ele vai virar um pato manco e vai ter que passar 2 anos restantes em lutas jurídicas e políticas. Então pensemos que esse fator que levou a Trump, a priori, a se conter. O uso da política externa por parte de determinados governos norte-americanos para desviar a atenção de crises internas não é uma novidade. Nixon fez isso, Lyndon Johnson fez isso, Kennedy fez isso, Bush filho fez isso, Bush pai fez isso, até Bill Clinton fez isso. Agora, isso tem riscos, principalmente quando você não tem você tem uma coalizão governamental precária, frágil, em maioria. E também temos uma sociedade muito polarizada nos Estados Unidos. Então, por exemplo, um ataque unilateral ao Irã, se der errado, ou se mostrar cosmético de novo como foi, isso pode levar a uma agravar a crise política do governo Trump. Porque lembremos, o Make America Great Again não tem ainda resultados tangíveis e efetivos. O controle migratório está até a certo ponto esquecido. As políticas restritivas da chamada pauta woke, elas têm pouca efetividade, porque, lembremos, da forte autonomia legislativa dos estados integrantes dos Estados Unidos. Então, Trump não tem muito o que mostrar em resultados, seja em pauta de costumes, em pauta política, em pauta estratégica e até mesmo em pauta econômica. Vide os problemas inflacionários e econômicos que os Estados Unidos enfrentam, longe de ser um crescimento virtuoso e estável, como até Trump experimentou no primeiro mandato.